Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Chega um momento em que a gente também não pode se furtar a debater alguns temas que são espinhosos, temas complexos, né? Que não dá para a gente definir, muito menos em 3 minutos de vídeo curto, né? E nem mesmo em vídeos um pouco mais longos, porque são temas que realmente precisam de um detalhamento, de exemplos, de explicações, de contextualizações, e aí realmente a gente é obrigado a ser um pouco mais prolixo, uma coisa que eu evito, porque eu sei que na internet ninguém tem paciência para ver vídeo com mais do que 5 minutos. 5 minutos já é um exagero, principalmente para as novas gerações, né? Eu só não sei como é que esse pessoal assiste aula, né? Porque uma aula tem no mínimo 40 minutos, caramba, né? E imagino aula na internet, a aula online ou aula, né, gravada. Ninguém deve assistir nada, deve ficar vendo a aula no computador, a aula deve ficar assistindo ao aluno olhando o celular, olhando bobeira no celular, olhando bobagem, enfim. Deixa para lá, né? A gente tem que conviver e tentar ver se pode dar algumas sugestões de melhoria para as pessoas, porque senão cada vez mais nós vamos estar despreparados para o mercado de trabalho, que é o fundamental na vida de todo ser humano. O trabalho não só engrandece, como costuma se dizer, mas o trabalho, acima de tudo, nos dá sustentação financeira. Ninguém vive sem isso, né? Mas eu quero abordar um tema aqui que é complicado, mas antes de tudo, como sempre, vou pedir aquele imenso favor a vocês, se inscrevam no canal. Se você gostar do vídeo, no final você bota o gostei, se não gostar, você bota o não gostei, faz parte da brincadeira. E você também comenta, comentário é muito importante. Se conhecer alguém que se interesse pelo assunto, também compartilha o vídeo, porque isso também é legal, dá uma alavancada boa no canal. Esse assunto de hoje que eu vou tentar falar aqui, que é a pauta woke, a agenda woke, que eu vou começar nesse vídeo, que não vai dar para fazer num só. Eu vou ver se eu faço vídeo de no máximo 10 minutos, mas vou ter que fazer uns 2 ou 3. É um assunto que a gente tem que ter atenção e eu provavelmente vou colocar esse assunto em debate numa live, tá? Lembrando que nosso canal agora, nessa época, vai fazer live quase todos os dias, tá? Tem muito assunto para a gente debater, inclusive sobre a questão dessa pauta woke, agenda woke, né? Antes de tudo, como sempre, é bom sempre dar uma contextualizada, né? Do que é que você está falando. Não é todo mundo que está inteirado exatamente do que é essa agenda ou pauta woke, né? O woke é um termo em inglês, como é muito comum no Brasil, né? O Brasil é um país extremamente colônia dos Estados Unidos. Nós adoramos, apesar de a gente dizer que, né? A gente não, porque eu não digo isso. Mas muita gente dizer que odeia os americanos, que são imperialistas, que são não sei o quê. E é exatamente essa gente que não se controla e quer usar os termos em inglês assim de uma forma totalmente desmedida, exagerada, né? Tem coisas que podem ser colocadas em português tranquilamente, que não vai haver subversão do significado, mas a gente prefere usar sempre, como regra, a palavra em inglês automaticamente, né? O Portugal já é completamente diferente. O Portugal é extremamente resistente a usar a língua inglesa, incluir palavras inglesas no seu vocabulário. Aqui não. Aqui é banal, é comum, vamos embora. Então surgiu o termo woke. Woke, que é woke? Woke é despertado, né? Wake é despertar, acordar, wake up, desperte, acorde, né? E o woke é o desperto, o que já está acordado, que já está ligado, que já está, né, ciente do que está acontecendo, tal. Enfim, então daí veio a história da agenda woke, que é um pouco decorrente do movimento chamado ESG, que é aquele movimento xiita, radical, naturalista, extremamente radical, né? Que coloca a humanidade a serviço da natureza. Para o pessoal do ESG, que são os naturalistas,
né, mais radicais, os verdes e não sei o que lá mais, acham que a humanidade está, na verdade, a serviço da natureza. A humanidade é o grande inimigo da natureza. A humanidade é inferior à natureza. Né? A natureza é mais importante do que a humanidade. A preservação da natureza tem que custar o que tiver que custar para o ser humano. O sacrifício tem que ser do ser humano, porque a natureza não pode ser prejudicada. Aí vem toda essa história, né, de pegada de carbono, de controle de poluição, essa que culpa a humanidade de todas as catástrofes que acontecem no planeta Terra, né? O que é tudo um grande exagero, um enorme exagero. Mas se eu for falar dessa pauta ambiental, aí eu vou ter que dar umas 6 aulas, mais ou menos, né? Então, vamos apenas dizer que a origem do woke, né, da agenda woke, vem muito do ESG. A agenda woke, ela é uma apropriação, que é muito comum também desse pessoal, de temas mais antigos, de preocupações reais mais antigas, preocupações justas, concretas, verdadeiras, necessárias. Só que eram preocupações muito anteriores a eles, mas eles se apropriam, tomam conta de coisas importantes para colocar o que eles acham importantes. Aí é que vem a distorção, tá? Então, a pauta woke se inicia numa coisa muito antiga, que é a inclusão social. Por exemplo, é um dos exemplos, tem vários, tá, gente? Mas uma das coisas da pauta woke é a inclusão social, que é um tema extremamente válido, extremamente correto, né? Mas é um tema muito antigo que não tem nada a ver com o woke, absolutamente nada a ver com o woke. A cultura pop, a cultura geral, a cultura mais popular, ela já tem essa preocupação há muitas e muitas décadas. O woke, a agenda woke, ela tem no máximo uns 20 anos, uns 15 anos talvez tal, que foi quando eles então se apropriaram, tomaram conta dessa pauta da inclusão social e começaram a extrapolar e colocar os seus valores morais, os seus valores estéticos, né? Isso daí, inicialmente, foi aceito, natural, né? Eles simplesmente pegaram e acrescentaram algumas coisas. Tudo bem. Eu acho que sempre tem que haver um limite de tolerância em tudo, um certo grau de liberdade. O problema é quando a coisa vai muito além disso, tá? A inclusão social é uma coisa extremamente antiga. Quem acompanha a cultura pop de uma forma geral, a cultura popular de uma forma geral, lá desde o início da cultura mais de massa, né? Quando é que a cultura de massa começa? Começa mais ou menos com o advento da televisão, né? Nos anos 50, mais ou menos, lá fora, aqui no Brasil, nos anos 60, né? Começa ali. Ali começa a cultura de massa, começa a cultura pop. Né? Os gostos começam a se somar, as pessoas começam a se integrar mais, né? E passam a ter o mesmo gosto, as mesmas vontades. Tanto é que houve um movimento na época que dizia que a televisão ia pasteurizar tudo, ia transformar a cultura, ia acabar com as culturas locais. Né? O Brasil, por exemplo, que é um país muito latitudinal, né? É um país muito comprido, né? Então, por causa dos diversos climas que tem no Brasil, nós temos culturas muito diferentes no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, são culturas realmente bem diferentes. E aí, logicamente, a televisão acabou miscigenando muito a cultura, principalmente o que se preocupava muito era com a forma de falar, né? Com os idiomas que se falam dentro do Brasil, digamos assim, né? Os modos de falar. E ia ficar tudo meio padronizado, meio o jeito de falar de carioca, né? Porque a Globo era a campeã dessa divulgação de cultura, né? E as novelas da Globo quase todas falavam carioquês. Então, daí tinha essa preocupação. Isso é uma preocupação que foi muito comum lá nos anos 70. Né? Mas depois isso também passou porque é inevitável, é a realidade, vai acontecer. E aí, se você observar desde o início da cultura pop, você vai observar
que sempre houve uma preocupação com a inclusão social. Se você observar as séries de TV, os filmes que foram produzidos lá nos anos 60, você já vê essa questão de ter sempre um personagem negro, de ter participação importante das mulheres, negros sempre. As pessoas tinham vários níveis sociais, né? Pessoas mais pobres, pessoas intermediárias, a classe média e a classe mais alta sempre participavam das produções de uma forma natural, espontânea, o pessoal gosta de chamar de orgânica, né? Eu não acho que é exatamente orgânica, mas era aceitável, era num grau bem aceitável, né? A gente até brincava, né, naquela época, minha mãe falava isso, tal, que os americanos sempre para disfarçar o racismo, realmente, o racismo nos Estados Unidos nos anos 60 era muito pesado, era muito grosseiro, né? E para disfarçar isso sempre tinha um personagem negro nas séries, nos filmes, sempre tinha. Se você for para os quadrinhos, a mesma coisa. Nos anos 60, o fabuloso Stan Lee, o famoso Stan Lee, e logicamente seu parceiro de armas lá, o Jack Kirby, já sempre tiveram essa imensa preocupação, desde o primeiro grupo que eles criaram, que foi o Quarteto Fantástico, de colocar ali a mulher, na época Moça Invisível, né? Depois Mulher Invisível, tal, e dá a ela proporção, dá importância, dá valor. Todos os desenhos animados da época tinham trios, quartetos, quintetos, e sempre tinha uma mulher, e muitas vezes tinha um negro. Isso era normalíssimo, normalíssimo, tá? O Stan Lee, sempre dando um passo além disso, criou, na mesma época, ele já criou o Pantera Negra, que na época até deu um problema para ele, porque Pantera Negra era nome de um grupo terrorista. Mas, enfim, deixa isso de lado. E criou logo o Pantera Negra, e criou os X-Men, que é aquela preocupação com as pessoas excluídas, com aquelas minorias que eram perseguidas, incomodadas, não sei o que. Então, X-Men, peso enorme nisso daí. Os esquisitos, os estranhos, né? E depois o Jack Kirby, de certa forma, deu um passo além dos X-Men, que mais esquisitos, mais estranhos são os Inumanos. Um grupo que eu tenho um carinho muito especial, que eu gosto muito, são os Inumanos, porque tem uma pegada extremamente shakespeariana na concepção do grupo, nas narrativas do grupo, que infelizmente nunca foi bem aproveitado, mas sempre teve essa pegada, e esses então são os únicos, são os altamente exclusivos, porque cada inumano é completamente diferente do outro. Né? Não existe nenhuma padronização entre um inumano e outro inumano. Né? Então, para você ver que isso é tudo muito, muito antigo. Isso não é pauta woke, isso não é pauta ESG, não é nada disso. É uma preocupação dos criadores de conteúdo, que na época nem eram chamados assim, né? Eram meramente criadores de quadrinhos, de filmes, de séries, de animação natural e espontânea, tá? Então eu vou parar por aqui nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, e dou continuidade, vou fazer um percurso histórico até chegar ao momento máximo da agenda woke, que eu espero que seja o momento máximo, essa fase da terceira década, né, dos anos 2000. Até a próxima.